Mitsubishi Motors sempre foi. Pai do Senhor, amados irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus. A Ti, ó Rei Jesus, coroa. Pai do Senhor, amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Nós passamos 2 dias, amados irmãos, sem podermos estar aqui por motivos de força maior. Deus conhece tudo, sabe tudo. Que Deus possa nos ajudar a levar uma palavra de reflexão para nossas vidas. Que essa palavra sirva para mim e para os irmãos também. E para aqueles que vão ouvir ainda a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar no capítulo 10 de Jeremias. Esse capítulo 10 de Jeremias, o Senhor fala sobre um dos assuntos que mais lhe deixa irritado: idolatria e imagens de escultura. Isto deixa Jesus muito irritado. Ele deixa bem claro que imagem de escultura não são uma fraude, não passam de engano, são fruto de mente humana e sua estrutura é o natural. O contrário disso, o Senhor disse: o Senhor nosso Deus é incomparável, não há ninguém
como Ele é antes de todas as coisas, o Criador de tudo que conhecemos. A sua voz, palavra, enfim, não há palavra suficiente para descrevê-lo. Glória a Deus. Não há palavras para descrevê-lo, a grandeza do nosso Deus. Amados irmãos, é com esse tema que nós vamos refletir hoje na palavra do Senhor, como nós devemos se afastar da idolatria. O Senhor, aqui no livro de Jeremias, com esse tema que nós vamos... Livro de Jeremias, amados irmãos. Mas não querem levantar, adorar. Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por mais um dia, Senhor. Por mais um fim de semana, Senhor. Mais uma semana que se termina, mais uma semana que se recomeça, Pai. Guarda a vida dos Teus filhos, chegue com milagre, com providência, chegue com saúde, Senhor, no meio do Teu povo. Chegue com soluções, Senhor, para os problemas de cada um. Derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu não sei nada, não posso nada, Senhor. Perdoa minhas falhas, meus erros, Senhor. Tudo aquilo que eu pensei e fiz que não foi do Teu agrado, me perdoa. Guarda a minha vida diante dos meus adversários. Proteja-me diante dos meus inimigos. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor. Guarda os Teus servos. Derrama a bênção sem medida, Senhor, no meio da Tua igreja. Abençoa a Tua casa, Senhor. Abençoa a família, abençoa as crianças e jovens. Abençoa o casal, Senhor, o marido, a esposa, Senhor. Que eles possam ter um encontro real contigo, Jesus. Guarda a Tua igreja, Deus. Repreenda o mal, a fúria, Senhor. Abençoa os missionários, pastores e obreiros da Tua casa, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, homens sinceros, homens fiéis a Ti, Senhor, para levar o Teu evangelho àqueles que necessitam, Pai. Assim eu já Te agradeço, Pai. Usa-me, Senhor, porque eu não posso nada, não tenho nada, Senhor. A palavra é Tua, faz a Tua vontade. Dirige essa palavra, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Usa-me como canal de bênção, Deus, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Nós devemos estar sempre na presença do Senhor, confiar nele, e não devemos nos permitir, amados irmãos, que nós deixamos de adorar o Senhor. Como em Jerusalém e Judá, eles trocaram a adoração ao Senhor pela adoração a ídolos, a objetos feitos pela mão do homem, como artifícios. Eles trocaram a adoração a Deus pelo algo do mundo, pelo algo que não tem ar de vida. Então eles trocaram a adoração ao Senhor pelos deuses de Baal, pelos deuses, aqueles construídos pela mão do homem. Amados irmãos, nós devemos refletir na palavra do Senhor, confiar nele e esperar que o Senhor possa nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a superar a nossa fraqueza, porque nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barro, mas o Senhor, pela sua grande e pura misericórdia, Ele tem cuidado de nós. Vamos meditar aqui no capítulo 10, amados irmãos, de Jeremias, do capítulo 1 ao 22, ao 25, amados irmãos, do capítulo 1 ao 25. Vamos meditar, amados irmãos. Vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, amém? Eu estou de casaco para dormir, mas tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Então vamos orar, irmãos.
Vamos ler a palavra de Deus. Ouça a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, não fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artifício a trabalho com o machado. Com prata e ouro a enfeitam com pregos e martelo e a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar, não têm receio deles, pois não podem fazer mal, nenhum não podem fazer o bem. Aqui Jeremias, usado pelo Senhor Jesus Cristo, ele estava dizendo sobre os deuses que eles produziam. Eles pegavam a madeira, esculpiam elas, vestiam ela com uma roupa, eles colocavam o prego, batiam bem direitinho, faziam como aquele fosse um deus para eles. Mas Jeremias diz, necessita de que os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar, não tenham receio deles, pois não podem fazer o mal, também não podem fazer o bem. Amados irmãos, o povo de Deus continuava a se afastar do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 4. 2, versículo 4. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Jeremias, ele estava dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Dirija a vocês a casa de Israel, assim diz o Senhor, para eles buscassem o Senhor, andassem no caminho dele, para que eles não se desviassem da casa do Senhor. Amados irmãos, em Levítico 18, versículo 3, Levítico 18, versículo 3, não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moravam, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não ande segundo os estatutos desse povo. Jeremias estava dizendo, Jesus já usava Moisés aqui no tempo que Deus tirou o povo do Egito para que não andasse como aquele povo andava, distante de Deus. Deus estava alertando o povo para que eles continuassem na presença do Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com ele os gentios se atemorizam. Amados irmãos, porque os costumes do povo são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artifício a trabalha com o machado, com prata e ouro enfeita com pregos e martelos e fixam para que não caiam. Amados irmãos, eles preparavam os seus próprios deuses de Baal, eles preparavam os próprios santos. Não é diferente no tempo de hoje, amados irmãos. Muitos têm se distanciado de Deus e caminhado pelo mundo da idolatria, no mundo da perdição. Muitos têm deixado de adorar o Senhor e deixado o Senhor para adorarem imagem de escultura, adorarem deuses pagãos. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. O povo está distante de Deus. O povo quer o milagre de Deus, mas não quer o nosso Deus. Aquele tempo, amados irmãos, o povo estava se distanciando de Deus. Isaías 40, versículo 19, vamos ver o que Isaías diz aqui, amados irmãos. Isaías 40, versículo 19. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artifício, depois os ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Eles preparavam esses objetos para o povo adorar, mas não servia de nada. Aqui em Jeremias capítulo
5 diz assim: os ídolos são como um espantalho em pipinal, eles não falam, necessitam de que os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não fazem bem nem fazem mal. Aqueles objetos de esculturas, irmãos, de escultura, que muitos preparam para adoração de um Deus que não existe, amados irmãos. O Deus que nós servimos, ele está no meio de nós, ele está conosco, ele anda conosco. O Senhor, o Deus que nós servimos, ele é fiel para nos ajudar, ele é fiel para nos prover as nossas necessidades. Esses deuses aqui de Baal, eles não serviam de nada, eles nem faziam mal, nem faziam bem. O povo era cego, amados irmãos, o povo não entendiam, o povo estava pecando, errante de novo, distante de Deus. Lá, amados irmãos, em Isaías 46, versículo 7, vamos ver o que Jesus fala também nesse texto, através do profeta Isaías 46, versículo 7. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Assim são os objetos de adoração que aquele povo produzia. Eles buscavam ele, andavam com ele, mas ele não servia de nada, porque ele não falava, eles não respondiam, porque o Deus da nossa vida é o Senhor dos Exércitos, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E o povo estava errante de novo, o povo estava se afastando de Deus. E Deus diz aqui, através do profeta Jeremias, a partir do capítulo 6, pode entender aí, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 5, a inutilidade dos ídolos. Os ídolos não servem para nada. Eles são inúteis, irmãos. Os ídolos, eles são inúteis. No capítulo 6 ao versículo 13, ninguém é como Deus, ninguém é comparado a Deus. Não há quem possa se comparar a nosso Deus, porque ninguém pode se comparar a Ele. Do capítulo 6 em diante, não há ninguém semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e Tu és grande, é o poder do Teu nome. Quem não temeria a Ti, ó Rei das nações? Porque isto é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a Ti. Não há ninguém semelhante a Deus. Confie no Senhor, amado irmão, confie no Senhor, e todas as tuas preocupações serão vencidas. Confiar no Senhor é depositar a confiança nele. Confiar no Senhor é andar em confiança com o Senhor. Descanse no Senhor, confie nele e deixe Deus trabalhar na sua vida. A paz do Senhor, irmão Verônica, que Deus lhe abençoe. Irmãos, não há ninguém semelhante a Ti, ó Senhor. Assim Jeremias falava. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Quem não temeria a Ti, ó Rei das nações? Porque isto Te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a Ti. Não há ninguém comparável a nosso Deus, mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Eles pegavam aquele pedaço de madeira para produzir seus deuses. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obra de artifício de mãos de ourives, de cor azul e por as vestes deles. Amados irmãos, são as vestes deles, todos eles são obra de pessoas habilidosas, mas o Senhor é verdadeiro Deus e Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Amados irmãos, aqui do capítulo 6 ao versículo 13,
O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos depósitos faz sair o vento. Amados irmãos, aqui no capítulo 6 ao versículo 13, a inutilidade, o primeiro de 1 ao 5, a inutilidade dos ídolos, a inutilidade dos ídolos, dos deuses. Ninguém é comparável a Deus, do capítulo 6 ao versículo 13, ninguém é comparável a Deus. Amados irmãos, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, amados irmãos, tu és grande, Senhor, tu és grande, Jesus, tu és grande. Salmo 86, amados irmãos, vamos ver aqui o que Jesus fala aqui, através do salmista, 86, versículo 10. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, só o único Deus entre o homem, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isto aí que se criam com a madeira, com o gesso, tudo aquilo é ídolo, é coisas banais, não servem de nada. O Deus que nós servimos é o Deus vivo, é aquele que ressuscitou entre os mortos. Ele é grande, fiel e justo para fazer a sua vontade nas nossas vidas. Amados irmãos, quem não temeria a ti? Lá em Apocalipse 15, versículo 4, quem não temeria ao Senhor? 15, versículo 4, Apocalipse 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Só existe um Deus entre o homem e o Senhor. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Não confie, amados irmãos, nesses ídolos, nesses falsos profetas que hoje estão vivendo no meio do povo, enganando a muitos. Esses estão com os dias contados, diz o Senhor. Amados irmãos, quem não temerá a ti, ó Rei das nações, porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém, amados irmãos, semelhante a Cristo. Não há ninguém, amados, semelhante a nosso Deus. Ele é único, Ele é o único. Ele é o único que o Pai enviou para nos salvar diante dos nossos pecados. Nós somos falhos, nós somos cheios de defeito, mas pela sua grande e pura misericórdia, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Jesus, Ele está dizendo para ti nesta noite: venha, meu filho amado, venha para próximo de mim. Não se afaste do meu caminho, porque eu sou o teu caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Não se distancie de mim. O povo de Israel, de Judá e de Jerusalém estavam se afastando de Deus, estavam se distanciando de Deus, amados irmãos. Por isso é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Por que eles se tornaram estúpidos e tolos? Porque eles deixaram de adorar o Deus vivo e começaram a adorar um Deus de madeira, um Deus criado por artifícios, por mãos humanas, um Deus que não falava, um Deus que não andava, um Deus que não pensava, um Deus que era uma madeira, irmãos, como uma árvore, amados irmãos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Muitos têm buscado esses deuses para lhes aliviar. Mas eu quero dizer, amados irmãos, se você está aflito,
necessitado de algo do Senhor, dobre seu joelho e busque o Senhor, porque Ele é fiel e justo para te ajudar. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obra de artifício de mãos de ourives. Eles são obras da mão humana. Da cor azul e purpura são as vestes dele. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas essas pessoas habilidosas, irmãos, eles podiam usar a habilidade deles nessa época para fazer a obra do Senhor. Mas eles pegavam a sua habilidade para fazer coisas que iam de encontro ao Senhor. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Salmo 10, versículo 16, amados irmãos. Salmo 10, versículo 16. Esse Deus é vivo, é eterno. 10, 16 diz assim: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. O Senhor é Rei eterno. O Senhor é eterno, amados irmãos. Busque a Ele, não desista de andar com o Senhor. As lutas podem ser travadas, mas confiar no Senhor sempre. Nós somos humanos, nós somos errantes, nós somos falhos, mas quando você falhar, dobre seu joelho e peça perdão ao Senhor, que Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem lhe suportar. Quem pode suportar o poder de Deus? Ninguém, amados irmãos. A sua indignação, diga-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerem da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria, assim diz Jeremias. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Estendeu os céus, Jeremias 51, versículo 15. Jeremias 51, versículo 15, amados irmãos. Versículo 15. Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Tudo foi feito pelo Senhor, tudo foi feito por Deus. Se você existe, se eu existo, tudo é projeto de Deus. Nós somos projeto do Senhor. Nós estamos aqui pela sua misericórdia, nós não somos merecedores de nada, mas pela sua misericórdia e pela sua graça, pelo seu Filho que morreu na cruz, Ele nos alcançou através da mensagem da salvação nas nossas vidas. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando Ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu. Quando Ele faz soar a sua voz, há tumultos de águas no céu e nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Amados irmãos, isto é o nosso Deus, o poder dele é imenso. E o povo estava se distanciando do Senhor pelo seu egoísmo, pela sua idolatria. Eles estavam deixando de seguir ao Senhor para adorar os deuses de Baal. Aqui em Salmo 135, versículo 7. Salmo 135, versículo 7. Salmo 135, versículo 7. Salmo 135, versículo 7. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Tudo isto é permissão de Deus, tudo isso foi Ele que criou.
Como é que o homem se afasta de um Deus tão tremendo? Amados irmãos, do capítulo 14 ao 16, imagens de estrutura, de esculturas. Imagens de esculturas são uma fraude para o Senhor. Capítulo 14, todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, assim diz o Senhor. E nelas não há fôlego de vida. São vaidades, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Jesus estava falando através do profeta Jeremias que todas aquelas pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos os ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Eles iam ser envergonhados, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidades e obras ridículas. Quando chegar o tempo de seu castigo, virão a perecer. Então, amados irmãos, a imagem de escultura são fraude diante de Deus. Aqueles homens que estavam se distanciando de Deus e buscando deuses ao qual não podiam falar, não podiam expressar, não podiam falar contigo, porque eles eram de madeira, eram feitos pelas mãos humanas. Mas o povo era um rebelde, o povo estava distanciando Deus. A palavra de Deus aqui no versículo 15 do capítulo 10 diz: são vaidades, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. O capítulo 16 diz: aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias estava dizendo que estes homens estavam cometendo um grande erro em construir, em esculpir aquelas imagens de escultura, que eles iam perecer por causa de tal pecado, amados irmãos. Aqui, Jesus diz no capítulo 16, no versículo 16, aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essa imagem, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Glória a Deus. Lá em Salmo 135, versículo 4, irmãos, vamos ver o que é que Jesus fala aqui. 135, versículo 4. 135, versículo 4. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser seu tesouro especial. Deus te escolheu para ser um tesouro especial. Deus te escolheu para ser dele. Deus não te escolheu para ser pessoas fracas diante do Senhor. Deus te escolheu para ser forte. Deus te escolheu para te remir, ó casa de Israel. Deus te escolheu para fazer de ti um grande homem, uma grande nação. Deus te escolheu para você confiar nele e não desistir. Não faça como esses homens que se desviaram do caminho do Senhor. Esses homens se desviaram do caminho do Senhor e deixaram Deus de lado, mas Deus, ele te ama e ele tem um propósito no teu coração, no coração dele com tua vida. Deus tem algo para realizar na tua vida. Se distancie do Senhor, não se afaste dele. Aqui, amados irmãos, Senhor dos exércitos é o teu nome. Em Jeremias 31, 35, vamos ver o que Jesus fala aqui através do profeta Jeremias. 31, 35. Olha o que é que Jesus faz aqui, amados irmãos. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e fez bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome.
Este é o Deus que nós seguimos, irmãos, que nós servirmos. Esse é o Deus que nós devemos andar em confiança com Ele. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para as luzes do dia. Ele foi quem criou o sol para clarear o dia. E as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. O Senhor foi quem criou tudo, amados irmãos. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Não se afaste do Senhor. Por que você traz essa palavra, amados irmãos? Do tempo da lei. Mas ela nos reflete para o tempo de hoje. Que nós não podemos nos se afastar do Senhor. Não podemos deixar o Senhor em segundo plano. Não podemos deixar Jesus em segundo plano. Jesus, ele tem que ser o primeiro plano na nossa vida. O povo judeu, o povo de Jerusalém estava se afastando de Deus, buscando deuses, buscando imagem de escultura para que pudessem lhe aliviar, que eles não podiam fazer nada, amados irmãos. No capítulo 17 em diante, irmãos, os líderes são insensatos. Os líderes são insensatos. Lamento sobre a destruição de Jerusalém. Do capítulo 17 em diante, 17 ao versículo 21, amados irmãos, ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei fora os moradores desta terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Irmãos, Deus começou a falar com Jeremias sobre o que ia acontecer com aquele povo que estava se distanciando de Deus. Quando a gente está distante de Deus, quando a gente se afasta de Deus, Deus permite muitas coisas na nossa vida para nós podermos nos lembrar dele. Isto é na nossa vida cotidiana. Este povo se afastou de Deus. Este povo deixou de andar com Deus. Este povo deixou de buscar o Senhor. Ajunte-se do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham senti-lo, para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave, e eu dizia certamente, este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existem, não restou ninguém para levantar a minha tenda e reerguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos. Os pastores, em vez de levar o povo ao arrependimento, estava levando o povo ao pecado, a se distanciar de Deus, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma grande morada de chacais. Meus irmãos, isso aqui era o que ia acontecer com o povo de Judá e de Jerusalém. Ajunte do chão os seus pertences. Amados irmãos, lá em Jeremias 6, versículo 1. 6, versículo 1. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa e levantem o fecho da luz em Bet-Raquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Amados irmãos, Jesus já tinha alertado Jeremias sobre o que viria sobre o seu povo.
Ajunte-se ao chão os seus pertences, ó filho de Sião, você que mora em lugar sitiado. A cidade estava sitiada, irmão. Pois assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra. O povo ia sofrer por causa do seu pecado. Por isso que muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje é porque nós estamos distante de Deus. Isto seja na minha vida, na sua vida, temos que estar orando incessantemente. Nós devemos orar incessantemente. Que palavra difícil. Nós devemos orar continuamente, não podemos desistir, porque o caminho para chegar no céu é difícil, o caminho para chegar ao céu, o caminho é espinhoso. Nós devemos suportar as angústias desta vida, devemos suportar as angústias desta terra, devemos suportar com o Senhor as adversidades da vida, os nossos adversários. Então, amados, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Eles iam sentir o que eles tinham se afastado do Senhor. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. Eu dizia, certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída e todas as cordas se romperam e os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda. Amados irmãos, isso aqui, amados irmãos, reflete sobre o que aconteceu. Não tinha mais ninguém para levantar uma tenda. A tenda se rasgou. O povo saiu disperso. O povo começou a sofrer. Amados irmãos, lá em Jeremias 4, versículo 20, diz aqui: golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. No momento foram rasgadas as suas lonas. Então, amados irmãos, todos aqueles que moravam em tendas, moravam debaixo, foram tudo destruídos. Eles foram levados dispersos. Amados irmãos, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Lá, amados irmãos, em Jeremias 2:8, Jeremias capítulo 2, versículo 8, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. O povo se afastou de Deus. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Eles não tiveram essa sabedoria de perguntar onde está o Senhor no momento de angústia que chegou ao povo de Jerusalém e de Judá. E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Assim, amados irmãos, é quando nossa vida está distante de Deus. Nós queremos argumentar algo e não temos como argumentar porque nós estamos distante de Deus. Não se afaste de Deus. Embora você esteja passando por angústia, por dor, confie no Senhor. O segredo é confiar no Senhor e manter a sua aliança com Ele, porque Ele é fiel, Ele é justo para te ajudar. E eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer a cidade de Judá uma desolação, morada de chacais. Morada de chacais significa, amados irmãos, que a terra ia ficar desolada, iam criar espinhos, matos, ia aparecer ali só animais do campo, animais que iam sobreviver sobre aquela terra ia ficar deserta, aquela terra ia ficar cheia de animais, chacais, animais daquela época, animais que iam ficar no lugar do povo. O povo deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, o povo deixaram de adorar o Senhor, o povo deixaram de buscar o Senhor.
O povo se afastaram de Deus. Amados irmãos, nós devemos ter cuidado nos dias de hoje para não nos afastarmos do Senhor, confiar nele, andar na direção do Senhor, suportar a angústia da vida, suportar as dores deste mundo, suportar as aflições que têm nos chegado nesses últimos tempos, esta pandemia e muitas outras coisas que está por vir aí. Jesus está voltando e nós devemos nos ligar no céu, ligar nas coisas de céu, ligar nas coisas de Deus. Amados, Jeremias, no capítulo 23 em diante, Jeremias chora. Jeremias ora em favor do seu povo. Jeremias começou a clamar em favor do seu povo. Eu ei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiam e destruíram as suas moradas. Jeremias orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor. Jeremias aqui, Provérbios 16, versículo 1. Vamos ver o que Jesus fala aqui em Provérbios. Provérbios 16. Versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem pode fazer o plano que for, mas a resposta vem de Deus. O povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, eles estavam distante do Senhor, eles estavam se afastando do Senhor. E Deus veio sobre ele uma grande ira, e eles foram sitiados, eles foram levados, eles foram destruídos, muitos morreram, amados irmãos, por causa da desobediência. Aqui, no capítulo 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Não cabe a nós determinar o nosso caminho. Nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Não cabe a nós dirigir os nossos passos. Tudo na nossa vida é dirigida por Deus. Tudo na nossa vida é permitida por Deus. Então, amados irmãos, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pode ser o plano que você tenha feito, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E muitas vezes a resposta não é aquilo que você deseja, porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso profundo, o nosso oculto, Deus conhece o hoje, o amanhã e o eternamente. Deus, ele conhece tudo nas nossas vidas. Jeremias diz aqui: castiga-me ao Senhor, mas sem em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Lá em Salmo, versículo 6, versículo 1. Salmo, versículo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que nós pedimos a Ele, porque o furor e o castigo de Deus é severo nas nossas vidas. Castigue-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Por isso que é importante, amados irmãos, nós invocarmos o nome do Senhor. É importante nós clamarmos o Senhor, andarmos na sua direção. Que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, e eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas.
Jeremias estava falando sobre o povo desobediente, sobre aqueles que se afastaram de Deus. Então a ira de Deus veio sobre o povo. E Jeremias pediu para castigar-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Jeremias está reclamando ao Senhor que ele castigasse o povo, mas não castigasse com uma ira muito profunda. Castigasse de uma maneira que eles pudessem retornar ao teu amor. Então, amados irmãos, aqui no capítulo 25, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as tuas moradas. Lá em Salmo 79, Salmo 79, Salmo 79, versículos 6 e 7. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devorarão Jacó e destruíram as suas moradas. Jeremias estava clamando ao Senhor para que chegasse com providência contra aquele povo que tinha levado o povo ao pecado, o povo à ruína. Amados irmãos, esse texto do Velho Testamento, lá em Jeremias capítulo 10, vamos trazer ele para a exegese de hoje da nossa vida, para a nossa vida cotidiana, que nós não possamos nos afastar do Senhor. O segredo da nossa vitória está em nós estarmos ligados com o Senhor. O povo de Jerusalém se afastou de Jesus, se afastou do seu amor, do seu querido amor, e eles pagaram um preço alto. Além deles se afastar de Deus, eles começaram a adorar, a preparar deuses, construir deuses que não podiam fazer nada. Amados irmãos, nós trazemos para o conhecimento de hoje, na nossa vida cotidiana, nós devemos andar confiante no Senhor, andar na direção do Senhor e não desistirmos. Se alguém te quer levar para o caminho contrário ao Senhor, não confie. Não ande com esse amigo que quer te levar para o caminho contrário ao Senhor. Deixe este mundo não tem o que oferecer. Jesus, ele tem um plano maior na tua vida e na minha vida. O Senhor, ele é fiel, ele é justo, ele é benigno. Nós estamos passando um tremendo tempo difícil, um tempo de angústia, de dor, muitas famílias sofrendo pelos seus entes queridos, muitas famílias que perderam muita gente. Aqui em João Pessoa, de ontem para hoje, morreu 5 médicos, amados irmãos. De ontem para hoje, tem muita gente falecendo por essa pandemia. Eu quero dizer, amados irmãos, chegou o tempo de a gente voltar a adorar o Senhor. Chegou o tempo de a gente se reconciliar com Jesus. Chegou o tempo de a gente andar na direção do Senhor, porque Jesus tem um projeto na sua vida. Ele quer que você comece a buscá-lo, porque ele está voltando. O tempo é de angústia, de muita dor. Virão tempos difíceis, amados irmãos. Virão tempos angustiantes. Você pode se preparar, porque vem tempos muito difíceis. Jesus está voltando. O inimigo está se levantando contra o nosso povo. Então nós devemos nos preparar, irmãos. E o segredo é estarmos na presença do Senhor, em aliança com o Senhor. O povo de Jerusalém e de Judá deixaram Jesus em segundo plano e pagaram um preço alto. Não queira pagar esse preço. Nós estamos sofrendo muita doença, muita enfermidade. Não esta pandemia só, mas muita doença. Muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente com angústia, com depressão, com tristeza. Mas Jesus, ele tem um plano nas nossas vidas. Se você não se afastar de Deus, Deus, ele vai te ajudar em tudo aquilo que você necessita. Jesus, ele é a tua força, ele é teu amparo. Jesus é nosso escudo. O povo de Jerusalém deixaram, Pai do Senhor, Verônica, Flávia, Pai do Senhor, aleluia,
Pai Senhor. Irmãos, eles deixaram o Senhor, trocaram Jesus pelos deuses de Baal. Então eu vou dizer, amados irmãos, hoje não troque Jesus por nada, não troque Jesus pelo seu melhor emprego, não deixe sempre o melhor para Jesus, deixe sempre espaço para melhor para Jesus, porque muitas vezes eu vou falar por mim, quando eu trabalhava muito, eu não me lembrava nem que Jesus existia. Quando eu estava distante de Deus, eu achava que o mundo ele só existia para aqueles que queriam cada vez mais. Então, a gente deixava de adorar o Senhor em busca de bens materiais. Amados irmãos, e a gente distanciava de Deus. Eu me distanciei muito de Deus naquele tempo. Eu achava que o Deus era o dinheiro, que o Deus da nossa vida era o poder. Mas Deus, ele quando tem um encontro contigo, como ele teve comigo, ele mudou a minha história. E ele muda a tua história. Quando a gente se dedica ao Senhor, quando Jesus teve um encontro comigo na dor, porque eu fui para os braços do Senhor pela dor. Não queira ir para os braços do Senhor pela dor, porque a dor é sofrimento e pelo sofrimento você chega a Jesus. Quando Jesus ele te ama, quando Jesus tem um plano na tua vida, ele não te perde para o inimigo. Jesus ele não te perde para o inimigo. E pela misericórdia de Deus, eu agradeço a Deus que ele tinha um plano na minha vida. Jesus ele me escolheu e te escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu antes da nossa existência. Antes de nós existirmos, Deus já nos conhecia. Ele tinha um projeto na nossa vida. Ele tem um projeto na tua vida. Comece a andar na presença do Senhor e fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor, amados irmãos, tudo aquilo que se refere à obra missionária é fazer a obra do Senhor. Levar uma palavra para quem precisa, orar para quem necessita, clamar a Deus por aquela ajuda que alguém está precisando. Irmãos, isto é fazer a obra do Senhor, andar na direção de Deus. O povo de Jerusalém e de Judá se distanciaram de Deus, se afastaram do Senhor e pagaram um preço altíssimo. Por isso que ninguém é comparado a Deus. Ninguém pode ser comparado a Deus. Deus é único. Deus ele é único. Não existe outro. O Satanás, quando pensou que queria tomar o reino de Deus, ele foi destituído. Ele desceu, ele era o anjo do Senhor. Ele saiu do seu reino, porque veio a ambição de querer ser Deus. Não existe outro além do nosso Deus. Que você confie nesta palavra, compartilhe esta palavra, compartilhe, amados irmãos, nos siga nas nossas páginas, no nosso grupo Ministério da Palavra de Deus, e nos siga no nosso canal no YouTube, canal de bênção. Faça a obra do Senhor compartilhando. Só em você compartilhar você está fazendo a obra do Senhor. Não seja como esses homens aqui, esse povo que foi rebelde, que distanciaram de Deus por algo tão pequeno, algo tão inútil, como a palavra diz, tolos, foram tolos, deixaram Deus por algo insignificante. Amados irmãos, Deus tem um plano nas nossas vidas e Ele quer fazer da nossa vida um exemplo para aqueles que necessitam de algo da parte de Deus. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar a igreja dele, quer usar o povo dele para fazer o melhor e o melhor para aqueles que necessitam. Tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas precisando de um socorro. Vamos orar para que Deus mande providência, porque Deus ainda tem promessa para cumprir na vida daqueles que o amam, que o seguem, aqueles que têm temor ao Senhor, aqueles que andam segundo a sua vontade. Deus tem um plano e Deus tem promessa para ser cumprida. Que Deus te abençoe. Durma na paz do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer por a tua palavra. Obrigado, Senhor.
Ó Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua nação, abençoa aqueles ouvintes da tua palavra, abençoa aqueles que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Que chegue nos seus corações. Derrame bênçãos sem medida, acorda o povo que está dormindo, Senhor. Desperta-o para a chegada do teu reino. É tempo de nós nos prepararmos para a tua chegada, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os missionários, obreiros da tua casa. Abençoa a pastora Rosinete, Senhor. Fazia muitos anos que eu não tinha a visto e a vi hoje à noite, Senhor. Ela esteve aqui, Senhor. Glória a Deus aqui na nossa cidade. Abençoa a tua filha, abençoa a sua saúde, abençoa sua missão, Senhor, abençoa o ministério da sua vida, aquele ministério a qual Deus deu a ela como responsabilidade. Abençoa, Senhor, os missionários no Brasil e no mundo. Abençoa teus filhos, abençoa os jovens, as crianças, os adolescentes. Abençoa o lar, Senhor, abençoa a família. Abençoa que o inimigo não pode prevalecer na vida dos teus filhos. Que eles possam se despertar para te buscar, Senhor, cada dia mais. Assim eu já te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos guarde e nos abençoe. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de Deus, não é uma palavra de Rivanildo, é uma palavra de Deus. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu trago aqui como mensagem da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, ore pela minha vida e pela minha saúde. E eu agradeço a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Não deixem de compartilhar e de nos seguir ali no Instagram. Que Deus te abençoe.